Sanat Dharma, ou religião eterna, é o nome que recebe o próprio hinduísmo no seu país ou cultura. A ideia da lei ou religião eterna, na verdade, refere-se à sua capacidade de abarcar a própria circularidade das coisas. Aquilo que confere a perenidade de Sanat Dharma é justamente a sua abrangência, quer dizer, o próprio universalismo, posto que se destina a integrar todas as dimensões da existência. Um fato que o hinduísmo realmente costuma testemunhar pela forma como incorpora a síntese entre o material e o espiritual. Tal como este universalismo alcança os seus representantes naturalmente, de modo que estamos falando não apenas das diferentes classes sociais, numa autêntica sociedade sinarquista, portanto, mas também de todos os graus espirituais. Contudo, a riqueza desta religião, ou conjunto de doutrinas, extrapola todas as classificações. A palavra Dharma não se limita à ideia de religião, sendo traduzida também como lei e dever. Trata-se então de um espírito de unidade ou de harmonia nas coisas. Não obstante, as ideias subjacentes a Sanat Dharma não são exclusivas da Índia, achando-se presentes em maior ou menor grau em muitas sociedades antigas ou de teor tradicional. Isto e muito mais veremos então depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Embora seja sempre um desafio analisar uma religião com 300 mil deuses, é possível avaliar o hinduísmo como representado particularmente pela figura da Trimurti, que reúne os seus 3 grandes deuses principais, ou seja, a cultura social e civilizatória de Brahma, a cultura religiosa e devocional de Vishnu e a cultura mística e ascética de Shiva. Esta Trimurti ostenta sabidamente aspectos abarcantes que também podem ser relacionados aos tempos passado, presente e futuro, mediante seus atributos de criador, preservador e transformador das coisas, o que representa naturalmente uma forma de administrar ostensivamente a eternidade. Naturalmente, tudo isso se mistura todo o tempo, e os próprios deuses maiores traduzem esta interdependência entre si. Pois existem muitas formas de uma filosofia superior demonstrar a sua perenidade, ou, como também podemos dizer, a sua circularidade e abrangência. Através da doutrina dos avatares, poderíamos assegurar que essa circularidade se torna realmente planetária ou ecumênica, uma vez que, pese certos entendimentos mais sectários, esta múltipla avatarização abrange todas as raças e regiões do globo, dentro de um arco completo de evolução mundial, também previsto nestas mesmas doutrinas sob os nomes de Manvantara e Pralaya. Tem contribuído também para a estabilidade desta religião o fato reconhecido do hinduísmo ser resiliente, adaptável e corporativo. A religião que recebeu este nome é mais propriamente aquela que nasceu na época do Buda, cuja figura foi também incorporada ao seu panteão. A fase social ou do brahmanismo foi anterior, onde provavelmente as castas ainda tinham maior legitimidade e fundamentação espiritual. Naquela altura, se inaugurou uma idade de bronze caracterizada pela massificação da cultura e da própria espiritualidade, sofrendo também crescentes influências do Ocidente. A sociedade védica, ou se preferir, o brahmanismo, demonstra que a vida espiritual não necessita ser algo distinta e separada da vida comum ou cotidiana, com toda a sua possível diversidade de interesses. Contudo, ela demonstra também que, para alcançar essa síntese, certos passos devem ser dados, com destaque para um investimento precoce na educação espiritual e na vida de ashram. A partir disto, é possível refinar então todas as coisas, de tal modo que mesmo atividades como matrimônio e comércio, tal como política e ensino, adquiram sempre uma oitava superior de qualidade, incluindo aqui as próprias atividades sacerdotais e a vida espiritual,
mesmo nas suas fases mais avançadas. De modo que o hinduísmo resulta sendo uma espécie de religião da vida, ou, como também costumamos dizer, como uma verdadeira religião da civilização que a tudo contempla afinal de contas. Com efeito, para chegar nisto, não raro as religiões antigas eram politeístas. Mesmo as filosofias da Grécia podem encontrar vários paralelos nas principais doutrinas hindus, como sobre o átomo e o próprio agnosticismo. E nem falemos então das célebres epopeias que inspiram a tantos, cujas similitudes têm sido igualmente observadas. Contudo, em termos de originalidade, parece que a Índia realmente leva muitas vezes a palma. A riqueza cultural oriental fala por si só, prolífera em todas as áreas praticamente, permitindo que ainda hoje a Índia desponte como uma grande nação em muitos setores e seja capaz de delinear um grande futuro para si. Há, com efeito, grandes mistérios e sabedorias no hinduísmo. Porém, muita coisa é herança de tempos muito antigos, quando grandes sábios andaram entre os homens, como os chamados rishis ou videntes dos tempos antigos. Infelizmente, com o passar do tempo, muito do Dharma original se perdeu, porque, se a riqueza da pluralidade desta verdade eterna, inspirada e revelada é imensa, o ser humano também é capaz de encontrar um número igualmente grande de formas de desvirtuar as coisas. Daí a importância de sempre haver intérpretes idôneos para as suas augustas verdades, saídos preferencialmente dos próprios quadros das hierarquias superiores. Ora, todo este quadro de degenerações poderia até sugerir que as leis de Sanat Dharma estão ultrapassadas, e que tais doutrinas não passariam quiçá de relíquias de um passado áureo da humanidade. No entanto, este tipo de pensamento iria contra a própria ideia de Sanatana ou de eterno. Aquilo que o hinduísmo afirma na realidade é que a roda, a qual resulta como um dos grandes símbolos do Dharma, não precisa ser redesenhada, porque ela já é perfeita como tal. Tudo o que se precisa fazer periodicamente é recolocá-la novamente em movimento, e para isso toca conhecer devidamente também os novos passos da evolução do mundo, daí os vínculos originais de Sanat Dharma com os rishis ou videntes antigos. A mesma roda também se mostra a miúde como um timão, simbolizando o conhecimento do destino e sobretudo a presença de lideranças hábeis para o mundo. Afinal, como disse um sábio, ali onde estiverem os mestres, estará também a Agartha eterna. Vejamos agora o seguinte. A espiritualidade é uma coisa realmente muito forte na Índia, dominando quase tudo ou mais, inclusive a própria economia. Acontece que essa sociedade apenas se tornou um país tão religioso porque se fixou ali a ideia de que os sacerdotes são uma espécie de suprema autoridade das coisas para a humanidade, preferindo-se ignorar muitas vezes que existem autoridades históricas maiores provenientes de esferas espirituais para além das castas. Em outras palavras, o texto da letra morta assumiu com isto mais importância do que o espírito vivo da verdadeira tradição sapiencial, cristalizando-se tudo em torno de uma certa visão limitada das coisas. Ora, mesmo sendo os sacerdotes o tipo humano mais elevado, ainda assim ele padece de muitas das limitações humanas, até porque a espiritualidade ainda é coisa em evolução na humanidade. Além disso, a formação das castas, incluindo a sacerdotal, também sofreu muitas deformações no decurso dos tempos, perdendo com isto grande parte do seu antigo vigor interno. Na melhor das hipóteses, a cristalização das coisas pelas castas de nascimento serviu para impedir que o materialismo adquirisse importância. Mas, ainda assim, a própria cristalização das formas representa também uma forma de materialismo, desumanizante e até mesmo anti-espiritual. Em algum momento, e às vezes com muito custo, terminamos por aprender não dever buscar a solução naqueles que são o problema. Mas, e se nós, humanos, em geral, é que formos o problema? É isto que muitos ensinamentos demonstram, pois, que o ser humano representa ainda um reino em construção. É por isso que a tradição prescreve a assistência direta e continuada dos reinos superiores sobre a humanidade.
A boa e verdadeira tradição prevê que o melhor dos mundos apenas possa ser realmente alcançado sob a interação humana com as forças espirituais manifestadas, quero dizer, sob a presença das hierarquias. É isso que possibilita com que as próprias conquistas da civilização possam sempre avançar com segurança, como de fato sucedeu tantas vezes no decurso da longa antiguidade humana. Pois, de outra forma, tem-se apenas restrições sérias por um lado, ou situações de risco por outro lado. Quero dizer, muitas vezes se optou humanamente por deter drasticamente a marcha do progresso para evitar a falta de controle sobre as coisas, ou, de outra parte, se permitiu que este progresso avançasse sem freios, e disto temos o próprio testemunho dos nossos tempos, com tudo o que acarreta de trágico e de terminal, e que é próprio também das doutrinas dos ciclos e da evolução hindus, que prevêem no final de tudo um Kali Yuga de trevas e materialismo, guerras e destruição, antes que tudo retorne a uma nova idade de ouro, mas não sem passar provavelmente por alguma grande hecatombe humana e planetária, já que nenhuma mágica poderia permitir tão profunda transformação, senão o parto dramático e doloroso de uma nova humanidade. As lendas antigas de Sanat Dharma convergem aqui com aquelas presentes em muitas outras tradições, representando a este estado de caos como um retorno às águas primordiais da indiferenciação ou a desorganização cósmica, na forma do dilúvio universal, tal como na vinda de hierarquias habilitadas a conduzir a humanidade para um novo tempo e também para um novo local, onde as grandes e sagradas harmonias entre o céu e a terra, ou entre o espírito e a matéria, possam ser novamente implementadas. E é no simbolismo e nos atos do Manu, ou do mentor racial, que estão as chaves para diferenciar entre um real abandono das coisas e uma semeadura das novas coisas. Mesmo sabendo que o grande mundo está em crise, o sábio não deserta pura e simplesmente de tudo. Antes trata de colocar as sementes sagradas da renovação, iniciando dentro de si mesmo e logo no seio de um pequeno corpo social, devidamente reorientado na direção das novas coisas que os seus próprios esforços permitiram chegar a conhecer, através da vinculação do espírito com as energias superiores que custodiam a evolução do mundo. Enfim, todo este conjunto de coisas, belamente reunido na ideia central da Trimurti, está presente também em outras tradições, em maior ou menor grau. As características da Índia, incluindo a sua relativa insularidade, permitiram com que grandes sínteses pudessem ser ali elaboradas e também preservadas com o passar dos tempos, fazendo com que dali hoje emergisse uma cultura tão pródiga e rica que, por si só, já poderia simbolizar o aguador da nova era, vertendo sobre o mundo o seu jarro de sabedoria acumulada das idades. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.